Deus me livre! Mulher descobre segredo de família em herança e expõe escândalo chocante. Júlia sempre foi uma arquivista solitária, dividida entre papéis de décadas que contavam histórias de outros. Mas ao perder a avó, uma sombra de incerteza a envolveu. Enquanto desvendava os pertences da matriarca, sua mão encontrou um objeto incomum, um diário, escondido no fundo de uma caixa de madeira antiga. O caderno estava gasto. As folhas amareladas e repletas de tinta desbotada. Mas não era a condição do diário que despertou sua curiosidade. Eram as palavras que marcou: meu irmão desaparecido. As palavras saltaram da página e cravou-se em seu peito. Um irmão? Como ela nunca soube disso? A cada página que virava, o coração acelerava. Relatos de rituais, cultos obscuros em busca de poder e segredos que mancharam a história de sua família. Tudo registrado com detalhes impressionantes. O diário falava de uma seita, sombras que tinham arrastado sua família para um abismo sem fim. Júlia sentiu um nó na garganta. Essa era a sua herança? Mas não parou por aí. O diário falava também de pessoas que não eram mais do que nomes numa lista. Homens e mulheres que haviam se perdido no tempo. Nomes que despertaram intrigas e suspeitas. Tudo parecia um pesadelo, mas era real. A ideia de um irmão perdido a consumia, ao mesmo tempo que um medo antigo se aninhava em seu peito. Por que minha avó nunca mencionou isso? Pensou, enquanto as sombras pareciam se movimentar em sua sala. Um arrepio percorria sua espinha. Ela precisava de respostas, mas sabia que alguns segredos foram levados para o túmulo. Quando ficou sabendo que seu primo Caio não queria que isso se tornasse público, um pesar profundo tomou conta dela. Eles devem ser silenciados, dizia ele, quase como um aviso, antes de sair batendo a porta. 2 dias depois, enquanto investigava mais profundamente, Júlia recebeu uma mensagem anônima em seu celular. A verdade pode ser mortal. O coração disparou. Olhou pela janela e viu uma figura sombria em frente à sua casa. Um olhar intenso e ameaçador. Era um membro da seita? Quem mais estava à espreita? Ela hesitou, dividida entre expor essa história perturbadora ou proteger sua família de um legado aterrador. Quando sua própria segurança se tornava incerta e figuras do passado começaram a aparecer em sua vida, o dilema ficava mais intenso. Alguém ali fora ainda estava ligado à seita. Não era só uma questão de família, era uma luta pela sobrevivência. As páginas do diário tornavam-se mais do que memórias. Eram um chamado para entender e enfrentar o que sua avó havia perdido. Sombras do passado se aproximavam. Júlia não poderia mais se esconder. A urgência pulsava em suas veias. Descobrir a verdade ou ser engolida pelo silêncio. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A urgência pulsava nas veias de Júlia. O diário, agora aberto em suas mãos como um portal para uma verdade obscura, parecia arrebatá-la para um abismo. A verdade pode ser mortal. A mensagem ecoava em sua mente,
enquanto a figura sombria atravessava o seu campo de visão. Ela precisava saber mais. Precisava entender o passado antes que ele a engolisse. E quando a sombra na janela se afastou, uma resolução tomou conta dela. Determinada, Júlia decidiu investigar a seita mencionada no diário. O cheiro de mofo e poeira no antigo sótão da avó foi seu refúgio. Com alguma dificuldade, ela arrastou uma caixa pesada que, segundo as anotações, continha registros. Entre alguns documentos amarelados, encontrou fotografias. Cada imagem era um choque. Rostos familiares, mas também estranhos. Olhos que pareciam conhecer segredos que nunca deveriam ser revelados. Mas não era só isso. Uma fotografia parou seu coração. Uma mulher. Ela parecia tão familiar. Júlia piscou, tentando afastar a imagem confusa. A mulher tinha a mesma expressão de seu primo Caio, o mesmo que a advertira contra revelar os segredos da família. Um frio percorreu sua espinha. Como isso era possível? A presença de Caio nessa história tornava tudo ainda mais perturbador. O som de passos ecoou atrás dela. O coração de Júlia disparou. Virou-se bruscamente. Era Caio, com uma expressão que misturava raiva e preocupação. O olhar dele atravessou-a como uma faca. "Você não deveria estar aqui", disse. A voz grave, quase um sussurro. E, em um gesto inesperado, ele avançou. Júlia recuou, protegendo o diário como se fosse sua única defesa. A tensão no ar era palpável. "Você não entende o que está fazendo. Eles vão vir atrás de você", gritou Caio. Seu olhar se tornava cada vez mais intenso. "Quem, Caio? Quem vai vir?" Ela exigiu, a raiva emergindo do medo. O primo hesitou, quase como se estivesse se perdendo em seus próprios pensamentos. E então, em um ato de desespero, ele disse algo que fez o mundo ao redor dela desmoronar. "Você não pode contar a ninguém que eu sou parte disso." Suas palavras eram um sussurro cheio de terror. "Eu sou o que eles procuravam, o que vieram buscar." A realidade se desfez. Júlia sentiu a cabeça girar enquanto a informação se estabelecia. O primo, que ela sempre confiou, que compartilhava das histórias de família, era parte da seita. Seu corpo tremeu, a incredulidade a atingindo com a força de um raio. "Você parece que está brincando?" questionou, a voz falhando. Ele se aproximou colocando a mão nele, ombro dela. "Júlia, escute, não me faça isso. Se você continuar, pode acabar como todos os outros. E eu não posso perder você também." A dor nos olhos de Caio era real, mas a traição corroía a confiança dela. Uma nova mensagem chegou em seu celular, fazendo-a pular. Uma notificação conhecida, mas o toque tinha um tom mais sombrio. "A verdade custa caro." Um estalo. Uma porta se abriu atrás deles, e vozes ecoaram pela casa. O frio na espinha de Júlia se transformou em pânico. Agora eram definitivamente mais do que segredos de família. Alguém estava se aproximando, para levar o que lhe mais precioso. O olhar de Caio refletia o mesmo medo que ela sentia. "Você precisa decidir agora, Júlia." Ele gritou, enquanto as vozes se aproximavam. As sombras finalmente se tornavam figuras. A presença de um passado horrendo e de uma verdade esmagadora estava prestes a irromper na sala. Júlia ficou paralisada entre a verdade e o silêncio. O que ela faria agora? Júlia ficou paralisada, o coração disparado e a mente em um turbilhão. Caio, com aquele olhar de desespero, parecia se despedaçar diante dela. As vozes se aproximavam, ainda mais fortes agora, ecoando pelo corredor. Ela precisava entender, precisava de respostas. "O que você quer dizer com isso?" perguntou,
sua voz rompendo o silêncio traiçoeiro. Caio hesitou, os olhos arregalados, como se visse um fantasma. Júlia, não somos quem pensamos que somos. Nossa família não é o que você imagina. As palavras dele eram como um golpe. Frases que se enrolavam na sua cabeça, misturando confusão e medo. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo. Uma luz ofuscante entrou pela entrada, fazendo Júlia levantar a mão para proteger os olhos. Onde está o diário? A voz era rouca, um tom de autoridade que fazia a sala tremer. Júlia virou a cabeça e viu uma mulher, alta e imponente, vestindo um manto escuro. Seus olhos brilhavam de um jeito inquietante, como se soubessem mais do que deveria. Quem é você? Júlia gritou, sentindo-se cercada. A mulher sorriu, mas não era um sorriso amigável. Eu sou quem você deve temer, querida. E você está prestes a descobrir que a verdade é mais terrível do que imaginar. Os batimentos do coração de Júlia aumentaram. Caio esboçou um movimento, mas a mulher levantou uma mão. Silêncio! Você não tem força para protegê-la. O que ela não sabe pode levá-la à ruína. A tensão entre os três era palpável, como uma corda prestes a estourar. E então, tudo aconteceu rápido demais. Um ruído, como um estrondo, ecoou e o chão começou a tremer. As paredes da casa pareciam vibrar, enquanto a mulher começava a entoar um mantra, suas palavras soando como línguas esquecidas. O ar ficou pesado, e Júlia teve a impressão de que o espaço ao seu redor se distorcia. Júlia, você precisa correr! Gritou Caio, puxando-a para longe da mulher. Mas a força dele já não parecia suficiente. Júlia olhou nos olhos de Caio, buscando por qualquer sinal de que ele ainda estava do seu lado. O que estava acontecendo? Por que essa mulher sabia sobre eles? A mulher olhou para Júlia com uma fúria que fez a jovem recuar. O sangue fala alto, pequena. Você está ligada a nós mais do que pensa. A afirmação atingiu Júlia como uma facada. Como assim ligada a ela? Era uma revelação tão intensa que quase a fez perder o sentido. Em um instante, suas memórias se embrulharam. Os eclipses que tinha visto na infância, os murmúrios de rituais na casa da avó, aquelas sombras que sempre a acompanhavam. Não, isso não pode ser verdade, Júlia gritou, a confusão e o desespero tomando conta. E para sua surpresa, a mulher deu um passo à frente, com uma expressão que misturava dor e expectativa. Você é a chave, Júlia. O que seu avô deixou para trás, o que sua mãe nunca lhe contou, tudo isso está por trás do que somos. Caio, agarrando o braço dela, olhou como se tudo estivesse se despedaçando. Você não pode acreditar nela, insistiu. Mas a imagem dos olhos da mulher e suas palavras ecoavam em sua mente. Chorando, Júlia se viu dividida entre a crença e a negação. De repente a casa estremeceu novamente, mas agora algo mais surgiu. Uma luz que pulsava, uma energia vibrando no ar. Vá! Caio gritou de novo e, sem pensar, Júlia virou-se e correu. O impulso a levou até a escada, mas suas pernas pareciam pesadas, uma sensação que a puxava de volta. Era um chamado? Mas antes que pudesse raciocinar, uma explosão de luz uivou atrás dela. Júlia sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Quando olhou para trás, Caio estava sendo puxado pela mulher. Um grito horripilante misturado com a dor e a traição. Caio! Ela gritou, estendendo a mão em desespero. A visão fez seu coração partir. A verdade custa caro, ecoou em sua mente enquanto ela corria. O pânico e a urgência tomando conta dela. O que estava acontecendo? O que ela havia despertado? Júlia não tinha respostas,
Mas sabia uma coisa: tudo havia mudado. As sombras estavam mais próximas, e agora não. Havia mais como se esconder. A pergunta pairava no ar: quem ela realmente era? E o que o destino reservava para ela e para Caio? Júlia ficou paralisada, o coração disparado e a mente em um turbilhão. Caio, com aquele olhar de desespero, parecia se despedaçar diante dela. As vozes se aproximavam, ainda mais fortes agora, ecoando pelo corredor. Ela precisava entender, precisava de respostas. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, sua voz rompendo o silêncio traiçoeiro. Caio hesitou, os olhos arregalados como se visse um fantasma. "Júlia, não somos quem pensamos que somos. Nossa família não é o que você imagina." As palavras dele eram como um golpe, frases que se enrolavam na sua cabeça, misturando confusão e medo. Uma verdade horrível se desenhava entre eles, e seu coração se acelerava a cada segundo. Nesse momento, a porta se abriu com um estrondo. Uma luz ofuscante entrou pela entrada, fazendo Júlia levantar a mão para proteger os olhos. "Onde está o diário?" A voz era rouca, um tom de autoridade que fazia a sala tremer. Júlia virou a cabeça e viu uma mulher, alta e imponente, vestindo um manto escuro. Seus olhos brilhavam de um jeito inquietante, como se soubessem mais do que deveria. "Quem é você?" Júlia gritou, sentindo-se cercada. A mulher sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Eu sou quem você deve temer, querida. E você está prestes a descobrir que a verdade é mais terrível do que imagina." Os batimentos do coração de Júlia aumentaram. Caio esboçou um movimento, mas a mulher levantou uma mão. "Silêncio! Você não tem força para protegê-la. O que ela não sabe pode levá-la à ruína." A tensão entre os três era palpável, como uma corda prestes a estourar. E então, tudo aconteceu rápido demais. Um ruído, como um estrondo, ecoou e o chão começou a tremer. As paredes da casa pareciam vibrar, enquanto a mulher começava a entoar um mantra. Suas palavras soando como línguas esquecidas. O ar ficou pesado, e Júlia teve a impressão de que o espaço ao seu redor se distorcia. "Júlia, você precisa correr!" gritou Caio, puxando-a para longe da mulher, mas a força dele já não parecia suficiente. Júlia olhou nos olhos de Caio, buscando por qualquer sinal de que ele ainda estava do seu lado. O que estava acontecendo? Por que essa mulher sabia sobre eles? A mulher olhou para Júlia com uma fúria que fez a jovem recuar. "O sangue fala alto, pequena. Você está ligada a nós mais do que pensa." A afirmação atingiu Júlia como uma facada. Como assim ligada a ela? Era uma revelação tão intensa que quase a fez perder o sentido. Em um instante, suas memórias se embrulharam. Os eclipses que tinha visto na infância, os murmúrios de rituais na casa da avó, aquelas sombras que sempre a acompanhavam. "Não, isso não pode ser verdade!" Júlia gritou, a confusão e o desespero tomando conta. E, para sua surpresa, a mulher deu um passo à frente, com uma expressão que misturava dor e expectativa. "Você é a chave, Júlia. O que seu avô deixou para trás, o que sua mãe nunca lhe contou. Tudo isso está por trás do que somos." Caio, agarrando o braço dela, olhou como se tudo estivesse se despedaçando. "Você não pode acreditar nela", insistiu. Mas a imagem dos olhos da mulher e suas palavras ecoavam em sua mente. Chorando, Júlia se viu dividida entre a crença e a negação. De repente, a casa estremeceu novamente. Mas agora algo mais surgiu. Uma luz que pulsava, uma energia vibrando no ar. "Vá!" Caio gritou de novo, e sem pensar, Júlia virou-se e correu. O impulso a levou até a escada, mas suas pernas pareciam pesadas.
uma sensação que a puxava de volta. Era um chamado? Mas antes que pudesse raciocinar, uma explosão de luz uivou atrás dela. Júlia sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Quando olhou para trás, Caio estava sendo puxado pela mulher. Um grito horripilante misturado com a dor e a traição. Caio, ela gritou, estendendo a mão em desespero. A visão fez seu coração partir. Nesse momento, uma nova figura apareceu na porta, interceptando a mulher. Um homem, de aparência decidida e familiar. Pare! Ele gritou, avançando em direção à mulher. O rosto de Júlia se contorceu em confusão. O que você está fazendo aqui? Perguntou, reconhecendo-o. O homem se virou para Júlia, e seu olhar estava cheio de intenções ocultas. Júlia, você precisa saber a verdade sobre o que somos. A família inteira esteve envolvida nisso. Ela sentiu suas entranhas revirarem. Quem era ele? Ele deveria ser um aliado, mas as suas palavras estavam cheias de perigo. Nós estamos em risco. Quem você é? Júlia gritou, buscando encontrar seu caminho em meio ao caos. Ele hesitou e disse, eu sou seu pai. A revelação a atingiu como um soco. Todas as memórias de infância, as histórias que nunca escutou, tudo era uma mentira. Você está mentindo, Júlia contestou, enquanto a realidade começava a desmoronar ao seu redor. A confusão tomou conta e a urgência escalou. Como poderia ele ser seu pai? A própria palavra parecia um eco distante de algo que deveria ter sabido a vida inteira. Não temos tempo. O que está por vir depende de você, disse ele, enquanto uma onda de energia passou pelo ar. As sombras começaram a se formar em torno deles, como um aviso. Júlia estava perdida. Quem ela realmente era? O que sua família estava escondendo? A pergunta pairava no ar, agora mais carregada do que nunca. Que verdade estava escondida e por quanto mais tempo? O pânico a envolveu enquanto as sombras serpenteavam mais perto, e ela percebeu que o verdadeiro horror estava apenas começando. O tempo parou. Júlia olhou incrédula para o homem que se dizia seu pai, e a confusão se misturou com um tipo de fio de expectativa. Ele parecia familiar, mas como ele podia ser? O coração dela pulsava fortemente, mas também havia uma angústia crescente. As sombras agora dançavam ao redor deles, e a mulher do manto escuro observava com um sorriso ameaçador. Meu pai, sussurrou ela, ainda processando a revelação. Como isso é possível? Eu não tive escolha, Júlia. Eles estavam me observando, e não posso permitir que isso aconteça com você também. A tona para todos. Sua filha tem um destino a cumprir. A palavra destino a atingiu como um golpe. O que significava isso? O que estava escondido em seu passado? Antes que pudesse formar uma pergunta, o chão sacudiu mais uma vez, e o som de algo sendo rasgado ecoou pela casa. As paredes pareciam querer desabar. Vá, Júlia, saia daqui! José gritou, seu tom de desespero agora mais intenso. Ele a puxou, mas a mulher ergueu a mão, como se sua presença fosse uma barreira. Você não pode impedi-la, gritou ele. Mas a mulher apenas sorriu novamente, um sorriso que fazia seu sangue esfriar. Júlia, confusa e apavorada, decidiu que não podia ficar ali. Sua mente estava em uma tempestade. Ela virou-se para correr, mas, ao dar o primeiro passo, algo a atingiu com força. Uma luz intensa envolveu a sala. Quando seus olhos se ajustaram, Júlia viu figuras surgindo através da luminosidade. Não eram apenas sombras, mas rostos familiares, pessoas que a assombravam há anos e que haviam desaparecido de sua vida, apenas que agora estavam ali, à sua frente,
com expressões de tristeza e desespero. Júlia, você precisa ouvir, uma delas disse. Era uma de suas tias, alguém que ela pensou ter perdido para sempre. A verdade não é o que você imagina. Eles não são seus amigos. Nesse instante, a mulher com o manto escuro gritou: Silêncio! Eles não podem interferir. Mas o que quer que estivesse prestes a acontecer já estava além do seu controle. Ela começou a gesticular freneticamente, incrivelmente poderosa. A luz ao redor cresceu e Júlia sentiu um puxão na sua consciência. Lembranças, sentimentos e as vidas de seus familiares foram empilhados dentro dela, como se as almas estivessem pedindo para que fossem libertadas. Uma dor profunda a invadiu. As memórias estavam vivas e todas suas interações passadas começaram a desmoronar em revelações. A mulher a encarou, uma expressão de fúria misturada com frustração em seu rosto. Você sabe que é a chave, Júlia. Você é o que eles sempre quiseram. E foi nesse instante que a revelação mais chocante aconteceu. José, seu pai, revelou seu verdadeiro rosto. Não era apenas um homem comum, mas um líder da seita. Um dos maiores. Os incrédulos silêncios quebraram. A traição se deflagrou. Josefina, ele gritou, o nome sendo um eco que parecia ter sido esquecido, como um segredo guardado a 7 chaves. E Júlia, embora atordoada, percebeu que sua vida sempre foi manipulada por forças em que nunca tinha acreditado. Com a verdade desmoronando ao seu redor, uma nova mensagem aterradora surgiu diante dela, escrita no ar como um sussurro. O sangue é a chave, mas a traição está no coração. O mundo tremeu ao seu redor, e Júlia sabia que a escolha que ela tinha que fazer agora era mais do que uma decisão. Era uma questão de vida ou morte. Ao olhar para seu pai, a dúvida a consumiu. Qual é a verdade que eu realmente estou preparada para enfrentar? E a questão pairava no ar, sangrando desesperadamente. Até onde vocês estão dispostos a ir para impedir que essas verdades venham à tona? A resposta ainda estava nas sombras, e Júlia não sabia se deveria persegui-las ou se esconder. O tempo parou. Júlia olhou incrédula para o homem que se dizia seu pai. Suas emoções estavam à flor da pele, uma mistura de raiva, confusão e traumas antigos. Você é meu pai? As palavras mal saíram de sua boca. As sombras dançavam ao seu redor e ela sentia pesadelos se formando no ar. Sim, mas não como você imagina. Você não sabe o que realmente somos, o que realmente significa este sangue. Sua voz era uma mistura de urgência e desespero. A mulher com o manto escuro, agora se agitando como uma tempestade ameaçadora, disse: Enquanto você se recusa a aceitar, o destino prepara um papel que você não pode evitar. As palavras dela ecoavam como um mantra maligno. A tensão na sala era insuportável. Então, como um trovão cortando o silêncio, uma explosão irrompeu pela porta dos fundos. A madeira estalou e se despedaçou em pedaços. Tudo virou um caos, e uma figura encapuzada emergiu através da fumaça, como um espectro vindo do nada. Você não pode levá-la. Eu a protegi, gritou o intruso. Júlia congelou, reconhecendo aquele rosto. Era seu irmão, o irmão que nunca soubera que tinha. O desaparecido cuja existência tinha sido um segredo profundo e aterrador. Vozes ecoaram na sala enquanto a tensão aumentava. O que você está fazendo aqui? Caio gritou, sem saber como reagir. O tempo parecia suspenso por um momento, e seus olhares se cruzaram, formando uma rede de confusão e sentimentos não ditos. O irmão, agora sem o capuz, revelou uma expressão de dor. Júlia, você precisa entender. Você é a chave para tudo. Eles querem você. O desespero em seus olhos era sincero. E seus amigos estavam com ele. Mas como ele se atrevia a interromper aquele caos?
A mulher de manto escuro ficou furiosa. Imbecis, vocês não entendem? A verdade é mais poderosa do que podem imaginar. E enquanto as palavras escapavam de seus lábios, a sala começou a tremer como se a própria casa estivesse reagindo ao que estava por vir. O irmão se virou para Júlia, sua voz suave e cheia de urgência. Você não pode ignorar o que somos. Precisamos nos unir. É isso que quer? Que nos unamos com essa seita? Com esses monstros? Júlia disparou, o medo tomando conta dela novamente. Cada palavra que trocavam apenas alimentava mais sua confusão. Eles não são o que parecem, insistiu ele. Mas a mulher com o manto fez um movimento brusco, como se quisesse desmascarar algo mais. Silêncio! A escolha já foi feita. Vocês estão destinados a se dividir. E então, como um relâmpago cortando o céu, um colapso de energia iluminou a sala. Júlia sentiu sua visão se turvar, o chão tremer sob seus pés. A mulher lançou um feitiço poderoso que girou em volta deles, capturando a essência de cada um. O medo e a dor foram substituídos por um lampejo de verdade. Alucinações a cercaram, visões distorcidas de sua família, do passado que nunca conheceu e das vidas que foram tragicamente apagadas. Ela viu seu avô, sua avó, rostos familiares que nunca tinha destacado, todos entrelaçados em um doce e amargo destino. E então, o mais chocante. A mulher de manto sussurrou o nome da mãe de Júlia. Ela também fez parte. O sacrifício dela foi necessário. A revelação cortou como uma lâmina. O nó na garganta de Júlia se apertou. Não, você está mentindo. A mulher finalmente sorriu. Uma expressão de triunfo que fez seu estômago revirar. A verdade é um peso forte, filha. Você carrega o legado dos que vieram antes, e também o poder para mudar o que está por vir. Júlia vacilou, as pernas tremendo sob ela. E agora, com tudo o que sabia, o que faria? A sombra da verdade estava tão próxima, mas o que isso significava para todos? E a realidade ressoou como um eco. A escolha está em suas mãos, Júlia. Com lágrimas nos olhos e um misto de raiva e dor, ela olhou para todos ao seu redor. Era uma tormenta de emoções, onde a única certeza era que nada seria como antes. As almas da sua família pareciam buscar redenção. E se eu não seguir esse caminho? Perguntou, o coração em chamas. Uma risada doentia ecoou na sala. A escolha não é sua. Eles virão. E a sussurro final rodopiou ao seu redor como uma tempestade, escurecendo o que parecia ser uma possível luz no fim do túnel. O destino estava prestes a ser decidido, mas ela ainda tinha um último golpe para dar. O tempo parou. Júlia olhou incrédula para o homem que se dizia seu pai. Suas emoções estavam à flor da pele, uma mistura de raiva, confusão e traumas antigos. Você é meu pai? As palavras mal saíram de sua boca. As sombras dançavam ao seu redor, e ela sentia pesadelos se formando no ar. Sim, mas não como você imagina. Você não sabe o que realmente somos, o que realmente significa este sangue. Sua voz era uma mistura de urgência e desespero. A mulher com o manto escuro, agora se agitando como uma tempestade ameaçadora, disse: enquanto você se recusa a aceitar, o destino prepara um papel que você não pode evitar. As palavras dela ecoavam como um mantra maligno. A tensão na sala era insuportável. Então, como um trovão cortando o silêncio, uma explosão irrompeu pela porta dos fundos. A madeira estalou e se despedaçou em pedaços. Tudo virou um caos, e uma figura encapuzada emergiu através da fumaça, como um espectro vindo do nada. Você não pode levá-la, eu a protegi! Gritou-o. Intruso!
Júlia congelou, reconhecendo aquele rosto. Era seu irmão, o irmão que nunca soubera que tinha. O desaparecido cuja existência tinha sido um segredo profundo e aterrador. Vozes ecoaram na sala, enquanto a tensão aumentava. "O que você está fazendo aqui?" Caio gritou, sem saber como reagir. O tempo parecia suspenso por um momento, e seus olhares se cruzaram, formando uma rede de confusão e sentimentos não ditos. O irmão, agora sem o capuz, revelou uma expressão de dor. "Júlia, você precisa entender. Você é a chave para tudo. Eles querem você." O desespero em seus olhos era sincero, e seus amigos estavam com ele. Mas como ele se atrevia a interromper aquele caos? A mulher com o manto escuro ficou furiosa. "Imbecis, vocês não entendem. A verdade é mais poderosa do que podem imaginar." E enquanto as palavras escapavam de seus lábios, a sala começou a tremer, como se a própria casa estivesse reagindo ao que estava por vir. O irmão se virou para Júlia, sua voz suave e cheia de urgência. "Você não pode ignorar o que somos. Precisamos nos unir." "É isso que quer? Que nos unamos com essa seita? Com esses monstros?" Júlia disparou, o medo tomando conta dela novamente. Cada palavra que trocavam apenas alimentava mais sua confusão. "Eles não são o que parecem", insistiu ele. Mas a mulher com o manto fez um movimento brusco, como se quisesse desmascarar algo mais. "Silêncio! A escolha já foi feita. Vocês estão destinados a se dividir." E então, como um relâmpago cortando o céu, um colapso de energia iluminou a sala. Júlia sentiu sua visão se turvar, o chão tremer sob seus pés. A mulher lançou um feitiço poderoso que girou em volta deles, capturando a essência de cada um. O medo e a dor foram substituídos por um lampejo de verdade. Alucinações a cercaram, visões distorcidas de sua família, do passado que nunca conheceu e das vidas que foram tragicamente apagadas. Ela viu seu avô, sua avó, rostos familiares que nunca tinha destacado, todos entrelaçados em um doce e amargo destino. E então, o mais chocante, a mulher de manto sussurrou o nome da mãe de Júlia. Ela também fez parte. O sacrifício dela foi necessário? A revelação cortou como uma lâmina. O nó na garganta de Júlia se apertou. "Você está mentindo." A mulher finalmente sorriu, uma expressão de triunfo que fez seu sangue esfriar. "A verdade é um peso forte, filha. Você carrega o legado dos que vieram antes e também o poder para mudar o que está por vir. E agora, com tudo o que sabia, o que faria?" A sombra da verdade estava tão próxima. Mas o que isso significava para todos? E a realidade ressoou como um eco. "A escolha está em suas mãos, Júlia." Nesse instante, algo mudou. A figura encapuzada avançou, revelando uma expressão de amor que a fazia querer acreditar, mas também de dor profunda. "Júlia, não confie nela. Você precisa saber a verdade, a verdadeira razão pela qual sou seu irmão." A mulher com o manto avançou, cortando ao meio a confusão. "Você está sendo manipulado. Não acredite nas mentiras." Mas antes que pudesse formular uma pergunta, uma luz intensa bordulhou da mulher de manto. Júlia sentiu um puxão, e toda a casa parecia girar. As vozes se tornaram ecos distantes, e antes que pudesse pensar, um vazio a engoliu. Quando a luz finalmente se dissipou, Júlia estava em um lugar diferente. Não era mais a casa da avó, mas um espaço vasto e sombriamente iluminado. As figuras que ela conhecia estavam agora à sua volta, mas agrupadas em uma escuridão pulsante. As expressões eram de horror e desespero. "Você não pode escapulir da verdade, Júlia. O que você triar aqui, a escolha que fizer, afetará tudo", gritou uma voz familiar. Era de sua mãe. Seu coração disparou.
Mãe, onde você está? A mulher de manto finalmente apareceu ao lado dela. Expressão de satisfação. O jogo começou, querida. Esta é a verdadeira mesa onde os destinos são traçados. Aqui, quem você escolher acreditar moldará o mundo. E Júlia percebeu, com um arrepio que a percorreu, que tudo o que sabia estava prestes a mudar. As forças começaram a colidir ao seu redor, enquanto ela debatia em sua mente sobre quem merecia sua confiança e quem não deveria estar ali. Você tem um poder que nem imagina, e ainda assim a dúvida pesa em seu coração. O que você fará? A mulher sussurrou. E com isso, Júlia se viu em um abismo de decisões, sabendo que a resposta poderia mudar tudo. Júlia ficou paralisada, o eco das palavras da mulher de manto escuro martelando em sua mente. A pressão no ar era insuportável, como se cada respiração estivesse carregando o peso de segredos. Ela olhou ao redor, as faces familiares se distorcendo sob a luz pulsante. Precisamos agir, e rápido. Uma decisão tinha que ser tomada, mas o que era verdade, afinal? Enquanto o irmão dela tentava se aproximar, uma força invisível parecia empurrá-lo para trás. Júlia, confie em mim. Precisamos escapar dessa mulher. O desespero em sua voz era palpável. Mas antes que ela pudesse responder, a mulher com o manto estendeu a mão e uma onda de energia pairou entre eles. Os rostos de sua família, aquele aglomerado de almas perdidas, tornaram-se uma visão surreal. Você está prestes a entender quem realmente é, sussurrou a figura do manto, e a sala tremeu novamente como se o universo estivesse se reconfigurando. Seus poderes estão despertando. E num instante, tudo mudou. As luzes ao redor brilharam, e Júlia sentiu uma dor aguda perfurar seu peito, como se algo dentro dela estivesse sendo arrancado. As luzes começaram a girar, e uma nova figura surgiu no centro do furor. Era seu pai, mas não o José que conhecia. Este era um homem mais velho, com olhos frios e um sorriso que não parecia humano. Você ficou muito tempo escondido, Júlia. Ele disse com uma voz que parecia ecoar de todas as direções, fazendo o coração dela disparar. É hora de revelações. A conexão que sua mente desejava quebrar se intensificou. Eu sou o verdadeiro responsável pelas tragédias que ocorreram na sua família. O que você pensava ser proteção era controle. Não, você não pode ser, gritou Júlia, lágrimas brotando em seus olhos. O homem, seu verdadeiro pai, riu sombriamente. Você é mais forte do que imagina. É hora de aceitar seu legado. Aceita, sempre esteve atenta a você. Os rostos agora pareciam girar em confusão. O irmão dela, o que deveria ser sua âncora, agora estava tão perdido quanto ela. O Caio que a alertava contra os segredos da família agora não parecia mais um aliado. Mas como? Por quê? A necessidade de entender dilacerava Júlia. Por que, meu amor, você é herdeira? A chave para comandar o que está por vir. Continuou o homem enquanto a mulher no manto observava com satisfação. Você tem que escolher, permanecer entre os fracos ou se unir a nós. A sala começou a girar, e Júlia viu a dor e o desespero se acumulando em cada uma à sua volta. Ela olhou para o Caio, o primo que sempre considerou irmão, agora envolto em uma escuridão estranha. Caio, me ajuda! Isso não pode ser verdade. A súplica quase partiu seu coração. Eu não sei o que fazer, ele respondeu, sua voz tremendo. As escolhas que fizemos estão além de mim. A luta não é entre nós, mas contra o que vem. Se você não fizer a escolha certa, todos nós estaremos perdidos. E nesse momento, uma explosão de luz tomou conta do ambiente, como se o próprio espaço estivesse em guerra. A mulher de manto ergueu os braços, a intensidade da magia pulsando com força.
A verdade é terrível, mas a escolha é sua, Júlia. Decida-se antes que seja tarde demais. As sombras começaram a pairar, e aqueles que amava começaram a gritar, clamando por ajuda. Ela sentiu-se enrolada em uma teia de desespero. E quando tudo parecia perdido, uma voz suave penetrando a tempestade. Era a voz de sua mãe. Júlia, não acredite nele. Você é mais do que eles pensam. Você pode romper este ciclo. E com isso tudo fez sentido. O que se sentia como um fechamento era, na verdade, uma premiere para uma nova vida. Mas antes que a decisão fosse feita, a figura do pai sorriu e disse: "Ah, mas você escolheu errado. O que você fará agora?" Enquanto caía em silêncio profundo, seguindo a linha tênue das trevas, e assim Júlia suspendeu a respiração, aguardando o que viria a seguir. Estava em um labirinto de traição e tormento, com o destino deles nas mãos dela. A pergunta ecoava em sua mente: depois de tudo, quem eu realmente sou? E com essa dúvida, o verdadeiro terror já estava se aproximando. Júlia ficou paralisada. A pulsação do coração ecoava em seus ouvidos. O que ele disse era como uma bomba prestes a explodir. Ele é o meu pai? A sensação de traição a consumia, trazendo à tona memórias pesadas de um passado que não entendia completamente. "Você não pode acreditar no que ele diz", gritou Caio, o pânico refletido em seus olhos. "Não sabemos o que está acontecendo." Mas Júlia estava distante, tentando juntar os pedaços da sua história. Uma teia intrincada de segredos e mentiras. A mulher de manto, com um sorriso cruel no rosto, observava tudo como se fosse uma peça de um jogo. "Você deve decidir. Júlia, narra sua história. Aceite quem você realmente é ou decline e o peso do passado te esmagará." As vozes da família pareciam ecoar na sala. "Não acredite nela, Júlia. A verdade é muito mais complexa", insistiu o irmão, sua expressão implorativa. O ar estava pesado, uma massa de tensão palpável, como se o universo estivesse prestes a colidir. E então, numa fração de segundo, tudo mudou. A mulher ergueu as mãos, e uma onda de energia emitiu de seu corpo, fazendo as luzes na sala piscarem. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Não, Júlia, cuidado!" gritou alguém, mas o som parecia distante. A energia envolveu Júlia como um turbilhão. Ela caiu de joelhos, o mundo girando ao redor dela. Imagens começaram a fluir como um filme desenfreado. Ela viu rostos que não reconhecia, uma dança de emoções, segredos gritantes, visões de uma vida que jamais vivera. No ápice da intensidade, um grito ecoou. Não era a voz da mulher, nem a de seu pai. Era a própria voz de Júlia. "Eu não quero isso!" E nesse instante, algo dentro dela se rompeu. Um surge de luz ofuscante explodiu da palma de suas mãos, como um grito de liberdade. A sala inteira tremeu, e todos à sua volta foram derrubados. A mulher na frente dela, encarando-a com incredulidade e raiva. E então, a reviravolta aconteceu. Do meio da luz, uma figura familiar surgiu. Era sua mãe, a verdadeira mãe. "Júlia, eu sempre esteve aqui", disse a mulher com uma voz suave, mas cheia de dor. "Seu pai e eu, nós éramos diferentes. A seita nos separou. Tudo foi uma mentira." O mundo de Júlia desabou. "Como assim? Você me deixou, me abandonou." As palavras saíram como veneno. O coração dela estava dilacerado enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. "Mas não de você, de quem você se tornaria, do que a seita queria que você fosse", explicou sua mãe, se aproximando lentamente. "Eu sempre protegi você nas sombras. Sinto muito, meu amor. Este é o legado do qual você não queria fazer parte." As memórias começaram a saltar com força, e o peso do choque a envolveu.
O olhar de seu pai, o que pensou que era amor, agora apenas um eco de trapaças. A mulher de manto estava fazendo tudo isso. Você vê? O sangue te chama, mas você pode quebrar as correntes. A sala tremeu novamente. O irmão olhou fixamente para a mãe. Como você pôde me esconder isso? Como você pôde permitir que eu lutasse por eles? O ressentimento em suas palavras era palpável, e tudo se desfez em um grito ensurdecedor. Se você não avançar agora, eles virão atrás de você. Não há escolha, disse sua mãe, e ao levantar as mãos, novas energias começaram a fluir entre eles. Mas antes que pudesse entender, a mulher de manto gritou: Não, vocês não podem mudar o destino. A batalha estava prestes a começar. As energias se chocando, enquanto Júlia sentia o peso de todas as verdades e mentiras em torno dela. A escolha é sua, minha filha. O que será que você vai fazer? A pergunta reverberou na mente de Júlia, enquanto a tensão aumentava, preparando-se para explodir. Em meio ao caos, ela percebeu que o que estava em jogo era muito maior do que ela poderia imaginar. Seu destino, sua escolha, poderia mudar tudo. E quando a luz e a sombra finalmente colidiram, tudo o que ela conhecia estava prestes a ser reescrito. Júlia sentiu uma onda de emoções a envolver. O caos ao seu redor se intensificava, como se as paredes da sala quisessem se fechar sobre ela. A escolha é sua, minha filha. A voz da mulher de manto ressoava, enquanto seu pai, ou o que pensava ser seu pai, se aproximava com um olhar de determinação. Eles estão usando você. A frase do irmão ecoou, intensa e carregada de desespero. Cada palavra era um golpe, e Júlia percebeu que estava no centro de uma guerra que a ultrapassava. O que fazer? Imediatamente, ela olhou para sua mãe, a esperança piscando em seus olhos. Confie em nós, Júlia, gritou sua mãe, fazendo a tensão no ar se intensificar. As sombras começaram a se agitar, vibrando com uma energia que parecia pronta para explodir. O poder que ela sentia crescer dentro de si era assustador e sedutor. A mulher de manto avançou, as palavras se entrelaçando, em um feitiço que reverberava no ambiente. Você não pode escapar de seu destino. Você é parte disso tudo. As luzes ao seu redor piscavam, criando uma atmosfera quase surrealista. Não! Júlia gritou, a resistência pulsando dentro dela. Eu escolho meu próprio futuro. E foi como se um estalo tivesse acontecido. O poder a rodeando se concentrava, e em um impulso instintivo, ela levantou as mãos. O ar ao redor dela começou a brilhar, uma energia intensa se formando como uma tempestade. Você não sabe o que está fazendo, a mulher no manto gritou, a raiva se misturando com o medo. Júlia ignora as palavras dela e canalizou tudo o que sabia, todas as memórias e a dor que vivenciara. Eu sou mais forte do que você pensa. Uma onda de luz irrompeu de suas mãos, atingindo a mulher e fazendo-a recuar. As sombras começaram a dissipar, e o poder de sua família, luzeiro de esperança, emergiu junto com ela. José, seu pai, estava paralisado, um misto de admiração e terror em seu olhar. Não, isso não pode acontecer, gritou enquanto a luz se espalhava pela sala, como se o passado estivesse se desvanecendo. O irmão dela ficou ao lado, os olhos brilhando com orgulho. Você é incrível, Júlia. Vamos, mostre a eles quem você é. E com aquele encorajamento, o coração dela pulou. A força brotava de suas raízes familiares, lembrando-a de onde vinha. As sombras se contorciam, sombras do passado querem se levantar. Mas a luz dela era mais forte. Ela sentiu a presença de cada membro da família ali, lutando ao seu lado. O amor deles a envolvia, enquanto a verdade se desdobrava. Você não pode me vencer assim. A mulher de manto tornou a se erguer, sua expressão tomada por fúria.
E eu não vou desistir, Júlia afirmou, avançando com mais determinação. Não deixarei que seus segredos nos consumam mais. Esta é a última vez. A luz se intensificou até um ponto em que tudo ao seu redor explodiu em uma onda de pura energia. E em clamor ensurdecedor, tudo desapareceu. Quando Júlia abriu os olhos, estava sozinha. O ambiente havia mudado. Não havia sombras, apenas um campo luminoso que parecia imenso. A liberdade estava ao seu alcance, mas o que acontecerá com sua família? E com eles? Ali, Júlia sentiu a familiaridade da dor, mas também uma nova sensação de alívio. A luta havia terminado, mas a jornada ainda não. Não havia uma resposta clara. O que vinha a seguir era um novo capítulo em sua vida. Ela agora tinha a escolha, a liberdade que desejava e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de um legado marcado por segredos. Com um último olhar ao que restou do passado, uma determinação firme se formou dentro dela. Eu escolho meu caminho. E nesse momento, sentiu um poder vasto, como o amanhecer de um novo dia. Assim que a luz tomou conta dela, uma última pergunta se formou em sua mente o que ela faria agora. E nesse instante de incerteza, uma presença familiar apareceu ao seu lado. Era seu irmão, com um olhar de compreensão. Vamos descobrir isso juntos. E assim, enquanto o horizonte se iluminava, a aventura de Júlia estava longe de terminar. Agora, você não pode perder o que vem a seguir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então não espere mais um segundo.